março desse ano, né, nós demos início a um projeto aqui na Casa de Ló, para toda a última sexta-feira toda a última reunião pública do mês, né, nós estudarmos um livro da imensa lavra de Chico Xavier. Nós começamos com os 5 romances históricos de Emmanuel, iniciamos a vida no mundo espiritual de André Luiz, e já estamos hoje na 4ª obra, Obreiros da Vida Eterna. Eu queria comentar com vocês, por ser naturalmente o estudo de um livro, de uma obra, nós convidamos os palestrantes com uma certa antecedência, né? Com pelo menos 2 meses de antecedência. E a palestrante estaria conosco hoje, eu a convidei no mês de setembro, ela me informou semana passada, ela teve um problema e não poderia estar conosco. Eu comecei realmente um trabalho aí de na corrida, né, atrás de alguns palestrantes, sabia que era um desafio, e com muito carinho o Marcelo Orsini aceitou esse desafio. Eu ainda fiz uma brincadeira com ele, eu não sei se é o Papa Paulo VI ou Pio XII, e dizia o seguinte: olha, sempre quando ele tinha um assunto muito urgente para resolver, ele pegava a pessoa mais atarefada, né? Ele sabia ia dar conta. Mas o Marcelo, a gente sabe do carinho, ele tem a nossa casa, né? E o Marcelo, além de palestrante, ele é escritor. Eu já falei para ele, né, e não é novidade, um dos livros dele é o meu livro de cabeceira, Jesus em Mim, um dos livros de cabeceira, e ele é autor dessa obra também, N. Wendling, Pela Vereda Mediúnica, conta a história desse médium maravilhoso e trabalhou aqui nessa casa na década de 50, com o seu Jair, Chico Xavier, Peixotinho, daí saiu, né, para trabalhar na fundação do Grupo Sheila, dentro do Centro-Oriente, e depois saiu e fundou a Fraternidade Espírita Irmão Lapos. E além de um trabalho maravilhoso de divulgação da doutrina espírita, tem uma obra assistencial fora de série, né? E nesse livro do Marcelo Orsini, ele conta também a história da fundação do Grupo Ló, conta a história da fundação do Movimento da Fraternidade, ele conta, né, narra um pouco daquelas peças materializadas que nós temos ali, né, das materializações que aconteceram aí na década de 40, 50. E também, para vocês saberem, a nossa querida irmã Ló é mentora da tarefa de visita a enfermos lá do Grupo Irmão Lacos, né? Então, vocês verem como nós estamos entrelaçados nessa teia de amor na família universal que temos. Então, sem muitas delongas, né, Marcelo Orsini, com a obra Obreiros da Vida Eterna. Por gentileza, Marcelo. Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite para todos nós, do plano material, do plano espiritual. Nós temos um desafio muito gostoso, falar a respeito dessa obra, que é uma obra maravilhosa de André Luiz. Minha esposa me perguntou se eu ia fazer spoiler. Eu falei, como é que fala de um livro desse sem fazer spoiler? Tem que fazer spoiler, tem que contar o livro todo. Mas para contar o livro todo, a gente teria que fazer um curso aqui, ficar vários dias, várias horas, é muita informação. Então, nós tentamos fazer um resumo, dentro do possível, né, para atender o convite do João, e vamos apresentar aquilo que nós achamos de mais interessante, mas podemos afirmar com toda certeza que, por mais que a gente fale aqui, nós não vamos conseguir cobrir nem 10 minutos, nem 10% do livro. O livro tem coisa demais, tem muito ensinamento, e a gente, às vezes, tira algumas coisas que nos chamam mais atenção. Alguém aqui já leu O Nosso Lar? A primeira leitura é de um jeito, a segunda já é outro jeito, a terceira é de outro jeito, não é? A visão da gente vai ampliando à medida que faz uma releitura. Então, a característica da obra de André Luiz é assim: é preciso ver, depois rever, porque muitas vezes a gente não consegue absorver todo o ensinamento na primeira vez. Um histórico, né, do autor, André Luiz. O livro foi publicado em 1946 pela Federação Espírita Brasileira. Diz aqui sobre o autor espiritual André Luiz que ele permaneceu no umbral por 8 anos. Quem leu Nosso Lar sabe disso, né? Como um enfermo na colônia, a colônia espiritual situada na psicosfera da cidade do Rio de Janeiro,
e o André Luiz conseguiu um amparo por intercessão da sua mãe, de acordo com a obra. Diz que é um exemplo dignificante de autorreforma e de como a ajuda ao próximo traz felicidade, que foi a forma como o André Luiz conseguiu vencer a sua própria condição. E, após o aprendizado e dedicação, no final do livro, ele recebe a comenda de cidadão de nosso lar. Aí tem 3 obras em sequência que estão sendo estudadas aqui, né? Nosso Lar, depois Mensageiros, Missionários da Luz, isso tudo já foi visto, né? E agora nós vamos entrar no Obreiros da Vida Eterna. Então, o livro, na verdade, ele tem 20 capítulos e é dividido em 2 partes. A primeira parte é formado um grupo de trabalho, um grupo que iria socorrer determinadas pessoas que iriam desencarnar. Todas essas pessoas eram trabalhadoras do bem e condições de desencarnação diferentes uma das outras. Então, os primeiros 10 capítulos, essa equipe vai percorrer determinadas colônias para se preparar para depois fazer o acompanhamento do processo de desencarnação, que é mencionado nos 10 capítulos seguintes. É um livro muito famoso por causa disso, porque a gente aprende muita coisa com esse meio, né? Esse assunto da desencarnação e como que isso influencia com a família, o envolvimento de velório, da preparação da pessoa no lar para esse momento. Então, é um livro muito espetacular, né? Então, ele narra pormenores de postos de socorro, dentre eles a Casa Transitória de Fabiano de Cristo, que nós vamos ver mais adiante. Olha o prefácio do Emmanuel. Vale a pena alguns dados que nós separamos desse prefácio. O Emmanuel coloca umas questões no prefácio do livro. Ele fala assim: como transferir para o inferno a criatura que se emaranhou no mal por simples ignorância? Para a gente pensar, né? Como ficar no paraíso o pai carinhoso cujos filhos foram entregues a Satã? Como justificar o inferno em que as almas gemessem distantes de qualquer esperança? Então, aí Emmanuel está quebrando o dogma do inferno, do céu e do purgatório, explicando, né, outras possibilidades. Então, ele diz lá: Deus não nega possibilidades evolutivas aos filhos que transpõem o sepulcro. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural no caminho de ascensão. Aí nós colocamos em negrito ali: ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Então, a morte é um conceito que serve só para o corpo físico. A morte do espírito é uma morte de atitude, é morte de inação, é morte de não evoluir. Aí o espírito está morto, ele está estagnado, porque nós somos seres imortais. Então, esse conceito de morte, ele é muito importante a gente compreender isso no Espiritismo, nesse viés, nessa característica, né? E ele completa dizendo que, ao se transferir para a erraticidade é o intervalo entre as encarnações. Então, ao se transferir para a erraticidade, a criatura não se ausenta da iniciativa nem da responsabilidade, assim como ninguém emerge na carne sem diretrizes ascensionais. Então, nós todos estamos fadados a ascender para Deus. A morte é campo de sequência, sem ser fonte milagreira. Aqui ou além, o homem é fruto de si mesmo. Então, ninguém morre e vira santo. Não existe esse conceito que muitas vezes a gente imagina, né? O que morreu velhinho, velhinha, bonzinho, aí virou santo. Não, está em processo de evolução, com mais ou menos méritos do que nós mesmos. Aí nós começamos a fazer algumas sinopses do livro, e nós vamos passar por elas rapidamente, porque eu acho que o interessante é a hora que a gente chegar lá no acompanhamento das desencarnações. Então, nós já falamos ali, né? O André Luiz saindo num trabalho com o instrutor Jerônimo, tem uma enfermeira Luciana e um padre também acompanhando, o padre Hipólito, para atender nos próximos 30 dias esses 5 colaboradores de nosso lar que iriam desencarnar. Aí nós colocamos de outra cor: por trabalharem fiéis à causa do bem,
deliberaram as autoridades encarregar o pequeno grupo de atender-lhes aos casos pessoais. Então, eles iam receber essa visita, esse amparo, porque eram trabalhadores do bem. Não quer dizer que todas as pessoas recebem esse amparo especial. Recebem amparo, mas tal como esse especial, só aqueles dedicados realmente, né? Então, eles passam pelo Templo da Paz. Olha só, aí acontece um fenômeno muito interessante. Diz ali que às vésperas da partida, esse instrutor Jerônimo leva o grupo no Santuário da Bênção, uma zona dedicada ao serviço de auxílio, para receber a palavra de um mentor iluminado. Era uma entidade bem mais evoluída, com esse nome meio estranho, né? Asclépios, mas é o nome do mentor. Habitante de regiões mais puras e mais felizes. Então, eles iam receber essa entidade lá. O que é pedido para o pessoal fazer para receber essa entidade? Que eles fizessem uma projeção mental de coisas, de pensamentos elevados. Então, o André Luiz, ele recorda da grama, da gramínea que nascia no lar terrestre dele, que era muito apreciada pela esposa, pelos filhos. Ele se lembra de pequenas flores azuis que a companheira dele colocava no gabinete dele de estudo. Então, pensamentos nobres, e assim como outras pessoas vão fazendo isso também. E numa câmara especial, o Asclépios, ele materializa. Então, para ele poder materializar, precisava de um tipo de fluido muito etéreo, muito elevado. E é com esse ambiente que ele consegue materializar lá na colônia onde eles estavam. Então, não é só porque está no plano espiritual que já está nas esferas mais elevadas, não. Esse número de esferas elevadas vai para o infinito. Para poder receber uma entidade mais avançada, precisaram criar essa condição. Alguns trabalhadores são convidados a fazerem perguntas para o Asclépios. Então, vamos supor que nós estamos aqui, né, no Grupo Ló, querido Grupo Ló, e o João vai conversar com o Asclépios, e ele vai fazer para o Asclépios algumas perguntas. Aí o João começa a falar, não precisa ler isso aí é uma das perguntas, eu coloquei de propósito só para ver o tamanho da pergunta, né? Porque não está acontecendo isso, o trabalhador ali está fazendo aquilo, a gente não está sabendo como é que nós vamos conseguir recursos para poder ajudar assim ou assado, para aquela frente de trabalho, Passa o slide, por favor. A resposta do mentor. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 2. Então, isso acontece várias vezes. Os trabalhadores fazem perguntas imensas e complexas para essa entidade e ele dá uma resposta assim, por exemplo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Cita frases de Jesus curtinhas. Qual que é o ensinamento aí? O ensinamento é que, às vezes, nós achamos que estamos precisando de muitas instruções, quando aquelas instruções simples e objetivas de Jesus, se elas forem respeitadas, elas já vão atender qualquer condição. Então, é um momento muito interessante desse livro. Eu gostaria de poder ter trazido as outras perguntas, a gente repassá-las aqui e ver todas as respostas, mas fica aí só, né, de exemplo para a gente ir para frente. Então, vamos lá? Aí vem falar da Casa Transitória Fabiano de Cristo, que é um ambiente, uma colônia espiritual muito importante, né? Uma instituição fundada por esse espírito iluminado Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade, entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos, organizada por ele, recebe periodicamente benfeitores de elevada condição e tem uma singularidade, é uma instituição móvel, por isso que ela chama Casa Transitória. Eles podiam tirar ela daqui e levar ela para ali, ou seja, eles transferiam esse centro de amparo de acordo com a necessidade dessa movimentação. E ela é uma casa que tem defesas elétricas contra a invasão de espíritos inferiores. Canhões elétricos, ou seja,
eles disparavam realmente, vamos dizer assim, projéteis de raios para poder quebrar os miasmas e os fluidos negativos desses espíritos atrasados que tentavam invadir, por ignorância, né? Querendo transpor a barreira da instituição, e era usado esse tipo de artifício. Quando na crosta terrestre, nunca tivemos descrições de infernos floridos ou de purgatório sobre árvores acolhedoras. Nesse ponto, os escritores teológicos foram exatos e coerentes. Aos culpados e renitentes confessos, não convém a fuga mental. Em favor deles próprios, é mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as criações mentais inferiores a que se ligaram intensivamente. Então, se não existe o inferno conforme a concepção teológica católica, existem regiões terríveis que se pode imaginar como se fosse inferno, realmente, mas não inferno que tem um líder lá, um demônio com um garfo, com fogo, não. Regiões desprovidas de alegria, com muita doença, com muitas pessoas sofrendo, gemendo. Então, são essas regiões trevosas, né, que os espíritos renitentes, inclusive, ele explica que essas regiões, muitas vezes, os espíritos apresentam formas sáuricas, ou seja, formas de lagarto, como se fossem répteis. É a forma do perispírito dessas entidades. Por quê? Por causa da criação mental. A criação mental nossa, quando ela é sublime, ela vai fazendo com que a gente purifique os próprios fluidos, né? E nos tornando cada vez mais etéreos, mais sublimados. Mas quando o nosso pensamento fica acrisolado na maldade, na violência, em coisas inferiores, então o espírito ele pode cair para aqueles casos de zoantropia, onde ele fica com casos de parecer com animais, ou se transforma naquelas formas ovoides. Ele perde completamente a forma, não tem nem rosto, não tem membro, não tem nada. Vira um ovoide, e esse ovoide, quando ele, vamos dizer, encosta no perispírito de outra pessoa, ele começa a sugar as energias. Isso não é desse livro, mas a gente sabe das leituras anteriores essa questão da forma ovoide, e aí fala a respeito, né, desses espíritos nessa condição, nessas regiões abismais. Aí vem um outro caso muito interessante que vale a pena falar, porque é um caso... Aqui, quando a gente está no campo espiritual, nós temos o fenômeno mediúnico, não é isso? Ou seja, um espírito desencarnado, ele se comunica com um médium encarnado através da vibração pelo pensamento, né? Aquele contato perispírito com perispírito, no campo da assimilação vibracional, e transmite para o encarnado médium o pensamento dele, que o médium vai transformar em psicofonia, vai verbalizar o que o espírito está falando, ou psicografia. Isso em vários níveis. O médium pode ser mecânico ou semimecânico, ou seja, ele pode ser consciente, inconsciente, tudo bem. Agora, aqui, esse caso que está registrando ali é um médium do campo espiritual. Ou seja, a Luciana, ela era médium de psicografia de uma outra entidade chamada Letícia. Então, havia um espírito numa condição superior à do espírito Luciana, que estava transmitindo para ela uma mensagem para o seu filho da Letícia, chamado Gotuso. Então, é um fenômeno interessante que vem descrito no livro Obreiros da Vida Eterna, ou seja, no outro plano da vida também há o fenômeno mediúnico, ou seja, uma entidade mais evoluída se comunicando pela mediunidade de um dos desencarnados. Pode passar. Bom, agora sim, nós entramos no primeiro capítulo que vai começar a falar a respeito das desencarnações, o capítulo intitulado Amigos Novos. Então vamos lá. A equipe de André Luiz, já na crosta, porque o atendimento é feito aqui na Terra, na crosta terrestre, inicia auxílio às desencarnações programadas, objeto do seu deslocamento de nosso lar até o plano terreno. Então vamos ver o que o instrutor Jerônimo explicou.
seremos forçados a diversas atividades de assistência aos amigos prestes a se desfazerem dos elos corporais do plano grosseiro, e a fundação de Fabiano, que é aquela colônia que nós acabamos de ver, será o nosso ponto principal de referência no nos instantes de sono, conduzi-los-emos até lá, para que se habituem lentamente com a ideia de afastamento definitivo. Então, o que eles iam fazer? O João vai desencarnar, estou te pegando de exemplo hoje, né, João? O João vai desencarnar, como ele é um trabalhador do bem, esse grupo fala assim, não, vamos esperar o João dormir. Quando ele dorme, há um afrouxamento dos laços que unem o perispírito ao corpo físico, e o perispírito se afasta naturalmente do corpo. Isso acontece conosco em todas as vezes que a gente começa a dormir, nós já temos esse afrouxamento desse laço. Então, esses trabalhadores iriam aproveitar esse momento, seguindo o exemplo aqui do João, iriam convidar o João lá para a colônia Fabiano de Cristo e explicar para ele, ó, João, você vai desencarnar. Nós estamos preparando você para desencarnar. E para ele acostumar com essa ideia, para não trazer tanto transtorno para ele quando fosse acontecer. Claro que uma situação assim, ela vai dar certo quando a pessoa já está preparada espiritualmente para esse tipo de diálogo. Se ela não está preparada, não vai adiantar nada, ela não vai entrar aqui e sair aqui. Então, muitas vezes, fenômenos como esse acontecem e a gente até fica entendendo melhor a questão da premonição, de ver o futuro, porque justamente são comunicações como essa, que os espíritos explicam para o encarnado que está desdobrado alguma coisa que vai acontecer, porque está na programação reencarnatória dele. Então, ele tem aquele pressentimento, ou tem aquela... na verdade, nesse caso, é feito como um benefício, né? Era um benefício prestado a esses trabalhadores. Aí o primeiro a ser atendido se chama Dimas. Vamos ler aqui o que fala a respeito do Dimas, né, para a gente situar quem era esse trabalhador. Assíduo cooperador dos nossos serviços de assistência, faz muitos anos, veio de nossa colônia espiritual há pouco mais de meio século, consagrando-se à tarefa obscura para melhor atender aos divinos desígnios. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a serviço dos necessitados e sofredores. O que está dizendo aí? O fato de ser médium, o médium, ele não é nada especial. Ter mediunidade é como ter um braço, ou um olho azul, ou um cabelo louro. É uma característica do espírito reencarnado. Então, assim como tem características no campo material, tem a característica do espírito. E a preparação daquela pessoa, quando reencarna, para ela exercer a função de médium, se for o caso, se tiver na programação reencarnatória dela, porque vai vir certas características em certas posições do cérebro, como a glândula epífise, ela vai vir preparada para aquela mediunidade. Então, o médium, ele está em toda parte, ele não está só no espiritismo, concorda? O médium está na igreja católica, na igreja evangélica, no budismo, entre os ateus, vários médiums. São pessoas que percebem o campo espiritual, que ouvem, isso quando é uma mediunidade ostensiva, que a gente chama, né? Tem a sensibilidade, às vezes sente a presença de um espírito, né? Os médiums, às vezes, o médium, quando ele tem uma clarividência, ele vê com precisão. Então, ele é capaz de ver o espírito e descrever detalhe da roupa que o espírito está usando ou a característica dele. Já tem médium que não vê o espírito, mas sabe que tem um espírito ali. Ou, por exemplo, sentir a presença aqui do Bezerra de Menezes. Mas você conseguiu ver o Bezerra? Não vi, mas eu sei que é ele. Então, muitos médiums se expressam dessa forma. Então, a mediunidade, ela varia, ela tem uma nuance muito grande, essa percepção entre uma pessoa e outra. Mas ali está falando
que o Dimas se colocou a serviço dos necessitados e dos sofredores. Isso nós entendemos que são as tarefas nas reuniões mediúnicas de desobsessão, por exemplo, porque o mesmo ocorre nas reuniões de educação mediúnica. Mas uma reunião de desobsessão, também chamada reunião de tratamento, você reúne médiuns preparados para o sacrifício pessoal e eles vão receber essas entidades para que elas manifestem as suas frustrações, as suas enfermidades. Então, o médium, ele muitas vezes, ele sente toda aquela vibração nociva que o espírito, quando se aproxima dele, porque aquilo está no fluido do espírito, está na mente do espírito. Então, ele transmite, por exemplo, o médium começa a convulsionar porque o espírito era um suicida que tomou um veneno. Então, ele está sentindo aquele mal-estar de quando ele deglutiu o tóxico. E ele começa a sentir, o médico começa a sentir a mesma coisa. Parece que vai vomitar na reunião. Ele está ali sentindo. Ele sente dor de cabeça, ele sente mal-estar, medo. Então, é uma entrega muito grande. É uma entrega muito grande. Por isso, muitas pessoas que desconhecem a doutrina espírita, elas têm um grande temor dessa situação, porque elas desconhecem aonde que vão receber amparo para isso e também não sabem nem explicar o fenômeno. Não é? No caso, o Dimas, ele era esse tipo de trabalhador que cooperou na tarefa mediúnica por muito tempo a serviço dos necessitados e sofredores, ou seja, a pessoa vai para a reunião mediúnica sabendo que vai se entregar ao sacrifício ali, que entidades que são muito atrasadas ou em sofrimento vão se manifestar usando o perispírito, o corpo físico dela, né? Então, o assistente fala assim, o nosso amigo, ele se faz o credor feliz de inúmeras dedicações pela renúncia com que sempre se conduziu no ministério. Agora é chegado para ele o tempo do descanso construtivo. Não é descanso eterno, repararam? Descanso construtivo, quer dizer, ele vai descansar um pouquinho e vai voltar a trabalhar mais ali na frente. Pode ir para frente aí, por gentileza. Então, aí, aqui vem um resumo de tudo o que estava acontecendo com o Dimas. No corpo físico, ele era portador de uma cirrose hipertrófica. No momento que eles se reuniram com ele, o quarto dele, o dormitório, estava cheio de eflúvios, ou seja, fluidos elevados, fluidos nobres, pela visitação de espíritos iluminados. Então, ele se fazia credor a ponto de merecer a presença de espíritos evoluídos junto dele. Não é o que a gente gostaria para os nossos lares? Que na nossa casa também espíritos avançados, evoluídos, fossem lá nos visitar? O problema é que muitas vezes, por nossa invigilância, nós promovemos o ambiente para receber outra qualidade de espírito. Espírito atrasado, que vem por causa dos nossos vícios, dos nossos desentendimentos, da desordem mental que a gente se encontra. Então, quando um exercício muito bom que o espírita faz para tentar atrair bons espíritos é o culto no lar, né? Semanal. Culto do Evangelho no lar. A prática espetacular que vai ajudar muito sobre esse aspecto. Então, ele desencarna antes do tempo. O que é desencarnar antes do tempo? Tem um caso, né, do suicídio, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Que realmente esse é a desencarnação antes do tempo. Que tempo que é esse? A nossa encarnação, ela tem uma previsão de duração. Você vai ficar na Terra, vamos supor, 13 anos, 50 anos, 80 anos, 3 meses. É a turma do Landilé que define o tempo nosso na Terra. Pode ser abreviado ou prorrogado também. Essa abreviação, no caso do Dimas, é porque ele feriu muito o próprio corpo físico com esse sacrifício de trabalho. Por isso que ele estava indo um pouco antes. Então diz lá, devido a um ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias, auxiliou os enfermos do corpo e da alma. Na desencarnação, aí vem o problema mental do Dimas. Então o Dimas tinha mérito, o Dimas tinha uma doença física, estava com espíritos elevados presentes lá para ajudá-lo, mas ele estava apegado demais à esposa e aos filhos.
temendo-lhes o futuro. Os pensamentos da esposa o retinham num emaranhado de fios cinzentos. Então, olha como é que funciona, né? O João, vamos matar o João mais uma vez? O João está para morrer. E nós estamos aqui. João, não morre não, pelo amor de Deus, fica aqui mais. Então, esse tipo de sentimento, ele cria no campo espiritual isso aí. Uma teia de fios cinzentos que retém o espírito e ele tem dificuldade dele se libertar do corpo físico para ele partir, não é? Então, muitas vezes, o nosso sentimento provoca isso. Essa é uma grande lição do Espiritismo, da qual confesso que eu mesmo usufruí, porque eu não sabia. E eu fazia coisa muito errada no passado com pessoas queridas que tinham desencarnado. Eu não sabia que funcionava assim. Por isso que o Espiritismo ele esclarece e consola, porque aí a gente, entendendo, a gente muda o comportamento, né? Muda a maneira de encarar essas coisas. Então, é improvisada. Olha o que o pessoal faz, o pessoal do campo espiritual. Tá aquela turma lá, não morre não, fica aqui. E ele, o próprio desencarnante, também preocupado com a mulher, o que vai acontecer? Os espíritos promovem uma melhoria na condição de saúde do enfermo. Visita da saúde, ou seja, a pessoa dá uma melhorada e logo depois ela parte. Então, essa melhorada foi para tranquilizar os familiares e eles saírem de perto, para os espíritos poderem ir lá promover a desencarnação dele. Então, veja que tem uma ação do campo espiritual muito forte. Aí diz assim, a câmara estava repleta de substâncias mentais torturantes. Após a saída dos parentes, foi tecida uma rede fluídica de defesa e aplicação de passes longitudinais pelos espíritos, para poder exatamente romper aqueles fios que estavam retendo ele. Não é desligado imediatamente do cordão prateado. O que é o cordão prateado? É o cordão que une o perispírito ao corpo físico. Porque, olha só, quando a gente dorme, o nosso espírito e o perispírito não sai do corpo, não afasta do corpo, não é isso? Se nós afastamos do corpo, que a gente costuma chamar de desdobramento, como é que o corpo continua funcionando, coração batendo, fígado funcionando, rim? Porque o cordão de prata, cordão prateado, melhor dizendo, ele está ligando o corpo ao comando do espírito. Então, ele não está desligado. Quando Jesus chamou Lázaro de volta para o corpo, que Lázaro já havia morrido, Lázaro não havia morrido. Ele ainda estava ligado ao cordão prateado. Então, quando Jesus dá o comando para o Lázaro reviver, na verdade, é como se ele repusesse energias para poder reativar, mas havia o controle do espírito Lázaro com seu corpo. Se houvesse rompido esse cordão, aí nem Jesus ia salvar. Que aí ele ia descumprir a lei, né? E a lei funciona desse jeito. Então, olha só, aí começa a se discutir se o médium tem alguma vantagem na desencarnação. O Jerônimo explica, a mediunidade é título de serviço como qualquer outro. Então, o médium não tem privilégio. Na desencarnação, não se estabelecem conjuntos de cooperação para médiuns em geral, mas apenas para aqueles que estejam dispostos ao trabalho ativo. Então, quem trabalha recebe por merecimento. Não é só porque é médium, porque a mediunidade ela é apenas uma faculdade que a pessoa traz quando ela reencarna. E ela pode desenvolver aquilo naturalmente. Mas não é nada mais do que isso, né? A faculdade em si, ela pode ser para o bem ou para o mal. Então, ela é como se fosse como nós dissemos, um olho, uma mão, ela é uma parte nossa, né? Bom, nem todas as pessoas dignas contam com o amparo de grupos socorristas. A missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante do bem. Então, tem que ser esforço no bem e perseverante. E no velório? Como é que é o nosso comportamento no velório? Vou adivinhar. Vou adivinhar porque é o que a gente faz aqui, ou o que a gente vê quando a gente chega no velório. O que é? A gente chega, cumprimenta, muitas vezes a gente se dirige ao corpo, faz uma prece, algo assim, e depois, aí nós saímos e vamos bater papo. Vamos bater papo.
para distrair a cabeça, para relaxar, não é isso? Porque o ambiente está muito pesado. Então, cada vez que os parentes se debruçavam em pranto sobre os despojos, Dimas era chamado ao cadáver, porque ainda se mantinha no cordão prateado ligado ao corpo. Aí ele fala, às vezes os encarnados, fecundos nas conversações sem proveito, que a gente está lá no velório falando de futebol, falando do vestido que eu comprei, do meu carro, não sei o quê, nós vamos para a conversa do dia a dia. Ou, muitas vezes, fazendo menções à pessoa que está desencarnando em sentido pejorativo. Pode acontecer. Então, olha só, os encarnados fecundos nas conversações sem proveito exumem a lembrança de certos fatos que levam até o velório algum dos protagonistas já desencarnados. Então, muitas vezes, a conversa dos encarnados no velório traz para perto do que está desencarnando, às vezes inimigos, adversários dele, pelas lembranças irresponsáveis, né? E por imaginar que não está acontecendo nada no ambiente espiritual. E o ambiente espiritual está ali, ó. Né? Então, isso é um ensinamento muito interessante. Pode passar. No estado atual, olha essa frase que nós achamos. No estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos conversação digna e cristalina numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. Se juntar 3 para conversar, não dura mais de 5 minutos conversa útil, numa situação normal. Aí já descamba para coisas fúteis, né? Dimas descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família. Então, ele não incentivou essa prática metódica. Ele fez, mas afrouxado. Então, tem defesas pessoais, mas a residência conserva-se à mercê da visitação de qualquer classe de espíritos. Nós tínhamos uma amiga nossa, médium lá do Glaxo, depois ela mudou-se para outra cidade, mas os espíritos falavam que na casa dela, ela morava num prédio, um conjunto habitacional, e tinha a porta da casa, e tinha um portão, e um portão lá fora, né, que era da saída da rua. Os espíritos falavam, espírito inferior não passa daquele portão lá para chegar aqui dentro, por causa da forma como ela conduzia a atividade mediúnica dela, o esforço dela nas tarefas, a forma como a família levava o culto no lar, com a seriedade, mais de 20 anos fazendo culto no lar ali. Então, o espírito atrasado não entrava na casa. É isso, é a defesa que a gente precisa, né? Quantas vezes na casa espírita a gente recebe pessoas que, por desconhecimento, pede para a gente ir até a casa, dar um passe lá para espantar, né? Para poder tirar os fluidos ruins da casa. A coisa não é a casa, somos nós, somos os espíritos que convivem ali que atraem entidades inferiores. Né? Agora vamos para outro irmão, esse chamado Fábio, que tinha uma tuberculose adiantada, homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior, passista desde a juventude, formado na academia do esforço próprio para ser útil. Culto doméstico da fé viva desde os primeiros dias de matrimônio, ou seja, ele casou e manteve o culto no lar ali com a esposa, né, sistematicamente. Preparou a família com princípios redentores. Sua libertação ser-lhe-á agradável e natural, ou seja, ele foi se preparando para esse momento, né? Preparou a si mesmo e aos parentes para o momento da desencarnação, os quais serão úteis colaboradores na tarefa dos espíritos para o desenlace. Ou seja, os próprios parentes vão ajudar a desencarnação dele, porque estão aceitando, estão colaborando. Não tem aquele apego, não tem aquela angústia de querer reter o espírito, reter o familiar. Porque nós todos temos direitos a ter insegurança, tristeza, saudade. Isso, nós não seríamos humanos se a gente não sentisse isso. Não é disso que a gente está falando. Não é? A gente sente a falta, a presença da pessoa. Mas acontece que a ignorância nossa no conhecimento desses fatos espirituais, de como a nossa mente ela pode atrair o que não é para atrair, repelir quem não é para repelir.
fazer um trabalho oposto ao que seria o trabalho para o bem do espírito que está desencarnando. Eu vou dar um exemplo que eu tenho dado nos últimos tempos, porque tem acontecido isso. Grupo de WhatsApp. Vamos dar um exemplo aqui, comum, tá? Grupo de WhatsApp, meu caso. Ex-colegas da empresa que eu trabalhei. Então, você conhece fulano, ciclano, conhece um monte de gente. Uns são mais chegados, mas a maioria são apenas conhecidos, concorda? Né? Ex-colega de empresa, conhecido. Aí alguém coloca assim, fulano morreu. Velório, tal. Sempre vem um comentário assim, que triste. Que triste. E eu fico, particularmente, eu falo assim, nossa, eu acho esse comentário totalmente errado. Só porque morreu é triste? Eu não estou sentindo tristeza porque ele morreu. Ele morreu porque é um fenômeno natural. Foi o tempo da reencarnação dele aqui, que é projetado pelos espíritos, né? Para aquela passagem dele, pela experiência dele na carne, na matéria, vai ter que viver tanto tempo, chegou um momento do encerramento, acabou. Então, a morte em si, ela não pode ser triste, ela é um fenômeno natural. Agora, nós podemos nos sentir tristes pela ausência, ou porque a gente está com compaixão pela forma como aconteceu, uma pessoa que está sofrendo muito, a gente tem aquela compaixão, a gente sente uma tristeza, mas à medida que a gente vai estudando a doutrina espírita, tudo vai sendo explicado, porque as coisas não acontecem com a gente por acaso, né? A desencarnação, quando não é o suicídio, ela é programada, até a forma de desencarnar. Aquele caso, eu sempre cito o caso da criancinha andando na rua, brincando, vem uma bala perdida, pimba, encerra o tempo dela na Terra. Aí o que a gente fica? Nós ficamos revoltados, achamos um absurdo, e é isso mesmo, porque faz parte da violência na cidade, então tem uma série de fatores assim que nós temos que considerar. Agora, para aquela criatura que estava reencarnada, lei de causa e efeito. Ela ia durar aqueles anos e ia morrer na infância mesmo. Por mais que a gente ache que isso está errado, tem que morrer é velho. Não, mas não é assim que funciona. Funciona de acordo com a lei de Deus e nós não temos controle. Lembremos-nos daquela frase de Jesus com Nicodemos, quando Jesus começa a explicar para Nicodemos a questão da reencarnação. E Nicodemos fala, mas como é que pode um homem já velho entrar no ventre da mãe, né? Jesus fala, olha, o Espírito sopra onde quer, ouves-lhe a voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Então Jesus estava explicando, o Espírito reencarna de acordo com a lei de Deus. Deus é que sabe onde que vai ser, quanto tempo que vai ficar e quando vai ter que retornar. É a lei. Então, se a gente conseguir se adaptar a esse pensamento, nós vamos entender a questão da desencarnação com mais naturalidade. Não estamos querendo ficar isento dos sentimentos, mas pelo menos sentir maior naturalidade. Então, prosseguindo. Desencarnará na ocasião prevista. Vai desencarnar no tempo que ele tinha que cumprir na Terra. Aplicado o passe longitudinal magnetizante para deixar substâncias nocivas à flor da pele, seguido de banho. Isso é uma etapa que os espíritos fazem lá. Ele estava com fluidos muito negativos no perispírito e no corpo físico. Então, os espíritos aplicam o passe longitudinal e trazem aquelas substâncias nocivas até a flor da pele, para ficar bem na superfície. E começa a induzir no Fábio a ideia dele tomar um banho. E ele pede para tomar um banho. Então, você vê como é que a gente, às vezes, é marionete mesmo, né? Os espíritos estão ali ajudando, estão induzindo. Pede para tomar um banho. Aí, o que acontece? Esse banho ajuda a tirar essas substâncias nocivas e ele vai chegar no campo espiritual com o perispírito mais limpo, né? Mais liberado dessas enfermidades que, às vezes, se transportam para o campo espiritual. Aí, na prece derradeira, o Fábio, fazendo a prece derradeira, ele incentiva a esposa a não ficar só, a procurar outro companheiro.
Então, isso é um desprendimento, é um entendimento muito grande, é um não egoísmo, é entender uma relação de amor que não é de posse. Olha, eu estou indo embora, vai ser feliz, pode se unir a outra pessoa, ele faz isso na prece. Como é que acontece em nosso lar? Alguém lembra do nosso lar? Lá no final do livro, acho que tem uma visita, né, do André Luiz, ele volta no lar dele e vê que estava tudo diferente e já tinha foto lá da esposa com outra pessoa. E ele fica assim chocado, mas depois ele entende, né, que a vida segue e que ali não era mais com ele, era ela com outra pessoa, então tem que ser abençoado e tocar para frente. Quer dizer, são pensamentos edificantes que a gente precisa começar a pensar, né? E 1 hora depois da desencarnação do Fábio, o Jerônimo corta o apêndice luminoso, ou seja, o cordão prateado. E pouco tempo depois, a esposa dele, ela é levada a ter com ele no plano espiritual. Então, os espíritos aproveitam ela em desdobramento e já levam ela para encontrar com ele recém-desencarnado, quando ele consola e encoraja ela. Quer dizer, um espírito encarnado, totalmente preparado para a desencarnação, que realmente adentra o campo espiritual nessa condição. A Albina tinha moléstia no coração. E ela era da igreja evangélica, igreja presbiteriana. E há um forte pedido de prorrogação em favor dela. Prorrogação é o quê? Não desencarna agora, não. Deixa ela ir mais tempo. Então, estava vindo esse pedido para ela não desencarnar naquele momento. Então, a gente tem um tempo programado pela espiritualidade, para o nosso tempo aqui de permanência na matéria, mas ele pode sofrer uma desencarnação precoce por suicídio, consciente ou inconsciente, e pode haver esses casos aí por mérito que foi pedido a prorrogação. Então, essa desencarnação foi adiada sine die. E quem pediu para ela ficar foi um menino, Joãozinho, que era um neto adotado dela. É um espírito missionário, né? Esse Joãozinho, que foi abandonado à porta da casa dela muito tempo atrás. E acontece que ele aguardava a reencarnação de uma neta da Albina. Ela tinha uma filha chamada Lloyd, que estava grávida e ia ter uma filha. E o menino era ligado a esse espírito, né? Era uma companheira dele de muitos séculos. Então, não sei por que mecanismos que ele pede para a vovó não morrer, para ela poder ajudar a cuidar da menina. Um mecanismo assim intuitivo, ou ele desdobrado sabia o que ia acontecer, né? Então, a morte da Albina poderia provocar o aborto na Lloyd, na filha, pelo desequilíbrio emocional, né? Se ela perdesse a mãe enquanto ela estivesse grávida. Então, vejam que interessante, né? O poder da prece feito por uma criança e que repercute na prorrogação ou numa moratória para a encarnação dessa senhora Albina aí. Bom, o Cavalcante, vamos ver como é que foi o caso do Cavalcante. Católico, valoroso nos serviços do bem ao próximo. Foi abandonado da parentela em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais. Então, por ele ser desprendido, né? Talvez uma pessoa simples, não queria saber de questões de recurso material, ele foi desprezado pela família. Só que ele não possuía educação religiosa para perceber a presença dos espíritos que estavam com ele. Então, mesmo quando ele desdobrava, ele não via a presença dos espíritos, porque o ensino para ele foi dentro do catolicismo. Dentro do catolicismo, ele não concebia a presença espiritual. Então, ele não aceitava isso. E uma situação triste, porque havia parentes desencarnados que estavam assediando ele no momento, né, que aproximava a sua desencarnação. Então, dizem lá, o livro explica que ele não se preparou adequadamente para se libertar do jugo da carne.
E, embora o abandono a que foi votado, ele tem um pensamento afetuoso em excessiva ligação com aqueles que ama. Então, começa a acontecer, pela condição dele, o apodrecimento do corpo dele, pela doença que ele estava. E eu acho que eu nem anotei a doença, não sei se o livro fala, mas havia um padre e uma irmã de caridade que estavam atendendo ele. Não é aquele padre que estava acompanhando o André Luiz no campo espiritual, não. É um padre lá do local da instituição onde ele estava, católica, né? E eles estavam com nojo dele. Estavam com nojo porque o corpo dele já estava cheirando mal, começou a dar esse tipo de repercussão. Então, ele, agonizante, ele pedia a presença da ex-esposa dele, chamava-se Bela, que havia abandonado ele por outro homem. Só que ele não sabia que a Bela já tinha desencarnado. Ninguém sabia, na verdade. Os espíritos sabiam. Ele estava pedindo, traz a Bela, traz a Bela. E a Bela já estava desencarnada. E os espíritos explicam que essa fixação dele de querer a presença da ex-esposa estava atrapalhando o processo de desligamento, desprendimento dele do corpo. O processo de ajuda dos espíritos, né? Aí os mentores vão lá, acham a Bela e levam a Bela para que ele a visse e dela se desculpasse, como ele desejava fazer. Mas eles explicam, em um detalhe desse momento, que quando a visão dele é ampliada para ver a Bela desencarnada, ele também vê figuras horrendas que estavam no ambiente. Então, olha como é que é a dificuldade do psiquismo do médium, né? A gente lembra, por exemplo, casos que são narrados de pessoas que usam droga psicotrópica, que a droga ela provoca um desequilíbrio, né, nas funções, no sistema nervoso, cerebral ali, e às vezes a pessoa drogada ela fica vendo quadros do plano espiritual que são muito assustadores. E ela está, na verdade, é como se despertasse a mediunidade dela de uma forma forçada. E ela passa a enxergar quadros horríveis do campo espiritual durante o uso das drogas, né? Então, é um fenômeno que é narrado nos livros espíritas também. Aí o sacerdote que o atendia, estava um sacerdote e uma freira, né? Ele começa a ficar impaciente, começa a querer que o Cavalcante parta logo, né? E o médico que estava atendendo começa a analisar a possibilidade de fazer a eutanásia. O que é a eutanásia? É uma morte programada, né? Então, o André Luiz anota o seguinte: ambos os profissionais, o da religião e o da ciência, o padre e o médico, notavam situações meramente superficiais, incapazes de penetrar nos sagrados mistérios da alma. Sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a injeção compassiva ante o gesto de profunda desaprovação do meu orientador. Então, o Jerônimo, lá que estava orientando, desaprova, né? Porque a eutanásia ela é um assassinato, na verdade. Porque o tempo que a gente vai passar na Terra, a gente tem que esperar até a coisa acontecer naturalmente. Você precipitar a morte, isso é considerado um assassinato, na verdade. Então, a desencarnação forçada por eutanásia provoca sérias dificuldades para os espíritos, afeta o sistema nervoso do desencarnante e o processo de neutralização das células, prejudicando o perispírito e barrando o esforço dos espíritos para auxiliar. Quer dizer, aquela barreira protetora que eles iam colocar no perispírito para ele desencarnar suavemente, ela perde o efeito, porque a injeção que ele toma para poder sofrer eutanásia, ela barra esse efeito. Então, acaba prejudicando ele duplamente, porque antecipa o tempo da encarnação e ainda impede, né, que ele receba ajuda. Aí vem uma frase no livro sobre os suicidas. Fala assim: os suicidas costumam sentir, por longo tempo, a aflição das células violentamente aniquiladas, enquanto os viciados experimentam tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito. Ou seja, o suicida fica revendo o momento da morte sem parar.
e o viciado fica desejando o objeto do vício dele, seja um cigarro, uma droga, o álcool, seja lá o que for. Então, você leva o sofrimento daqui para o campo espiritual e passa lá dezenas de anos, às vezes, nesse processo, né? Então, vamos para a última pessoa, né, que eles iam atender, a Adelaide, médium a serviço dos enfermos, fazia um grande amparo aos órfãos e, por ser uma pessoa muito evoluída, lá estava o doutor Bezerra de Menezes acompanhando a desencarnação dela. Que bom, né? Se a gente pudesse receber o Bezerra de Menezes, hein? Quem sabe, hein? Ele ouve aqui a nossa dica a seu favor, João, e vai lá o Bezerra de Menezes. Trabalhar muito ainda. É verdade, nós todos. Então, estava solitária no quarto, quanto aos encarnados, mas com duas irmãs de prateada luz acariciando-a. Então, ela estava com as entidades ali ao lado dela, né? Tomando conta dela, preparando ela no campo espiritual. Apesar de que no campo material ela estava sozinha. E ela estava preocupada com os pequeninos. Recebia o Bezerra de Menezes, né, do Bezerra, o incentivo necessário para que ela própria se libertasse dos elos que a imantavam as pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. Então, o Bezerra lembra para ela o episódio da mulher de Ló. Não sei se vocês lembram desse caso que está no livro Gênesis da Bíblia. Eu pus ele aí, não vou ler tudo, mas é aquele famoso caso da cidade de Sodoma, que o anjo chega os dois anjos lá e avisa, aqui vai ser destruído. Fujam daqui, porque isso tudo é uma coisa simbólica. Saiam dessa vibração, fujam daqui. E o Ló fica renitente, não quer sair de jeito nenhum. Então, lá na frente, no último versículo, lá no 17, está assim: escapa-te de lá para o monte, para que não pereças. Qual que é a ideia de escapar para o monte? Elevar a vibração. Vai para uma coisa superior, porque Sodoma é a representação do que é material, né? Que é grosseiro. É igual aquela parábola de Jesus. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém significa o sagrado, e Jericó, o profano. Então, aqui é a mesma coisa. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Aí tem um simbolismo para nós não ficarmos olhando para o nosso passado, porque senão a gente fica petrificado. A gente tem que olhar para o nosso futuro, seguir para frente, né? Então, Bezerra ficava falando com ela, liberta dos seus pensamentos sobre pessoas, acontecimentos, coisas, etc., né? Então, Bezerra conta que no seu próprio desenlace, ele procurou se lembrar de Jesus ao pé de Lázaro, isolando-se dos interesses terrenos, recordando o mestre falando: Lázaro, sai para fora. Então, o Bezerra fez esse exercício mental para si próprio, lembrando de Jesus falando para o Lázaro: sai para fora, remove a pedra. Quer dizer, é tudo um simbolismo de nós não ficarmos estagnados e evoluirmos, né? Seguimos adiante. Então vem essa frase que é muito bonita, né? Os que se consagram à preparação do futuro com a vida terrena, através de manifestações de espiritualidade superior, instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência inferior. Os amigos permaneciam em pensamentos retentivos. Zenóbia explica-lhe que a morte é o melhor antídoto da idolatria, porque estavam os amigos lá idolatrando a Adelaide e segurando ela, né? O retorno de Adelaide provocaria a necessária descentralização do trabalho, o que se dará a imposição natural de um novo esforço a cada um. Como aqui. A irmã Ló teve de desencarnar, o senhor Jair Soares teve de desencarnar, no Glax o Enio teve de desencarnar, e muitas coisas acontecem assim. Quem está ali capitaneando a tarefa, a direção, uma hora parte, e isso ajuda o desdobramento da chance para outras pessoas, descentraliza o trabalho. Então, o ensino, né, para que não haja apego. Nós viemos aqui, não é, João? Cumprimos a parte que nos cabe durante um tempo, depois a gente tem que se retirar mesmo, para que outro assuma, outro tenha experiência, né? Aí lá diz que o Mestre Jesus
limitou ao mínimo de tempo o apostolado pessoal e direto, traçando-nos serviços dignificantes para muitos séculos em poucos dias. Então, no capítulo 19, que é o penúltimo capítulo do livro, que é a última coisa que nós anotamos, ele vai narrar o quanto o merecimento influi numa desencarnação tranquila, que é o caso da Adelaide, a ponto do próprio espírito desencarnante, que era ela, a Adelaide, realizar o desligamento perispiritual do corpo físico, ou seja, a própria Adelaide rompeu o cordão prateado dela. Ela chegou nesse nível de evolução e de controle, ela mesma se desligou, né? Cabendo à equipe espiritual especializada só o ato conclusivo, o desate do cordão. Então, gente, nós encerramos aqui, né? Eu espero que sim. Vamos ver mais um. Pronto, aí, ó. Se eu disser para vocês que isso aí é muito pouco em relação ao livro, depois, se passar um tempo aí, vocês pegam esse livro para ler, que vocês vão gostar demais. É um livro fantástico. E eu desejo que vocês prossigam com esses estudos aqui da obra de André Luiz, que é muito dignificante para nós e para os espíritos do campo espiritual que vêm aqui participar também desse movimento da casa. Muita paz a todos, muito obrigado.